E agora, eu venho aqui trazer a maior informação, tá bom? Inclusive o que eu queria trazer para vocês, que é uma coisa que brasileiro costuma sempre falar e, na minha opinião, tá completamente errado. Eu tô falando aqui em geral sobre TI. Eu já trabalhei em várias empresas brasileiras, eu já trabalhei em algumas empresas de Norte América, né, América do Norte, e eu sinceramente acho que o nível técnico dos brasileiros, tanto para desenvolvimento quanto para área de qualidade, eu acho que o nível técnico dos brasileiros é mais alto. Óbvio, essa é a minha experiência, é assim que eu me senti. Inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é UX, que ela já foi coordenadora de designer UX, né, pra parte de UI e tal. E ela falou a mesma coisa. Tipo, ela falou que sente que a área de TI no Brasil ela é mais pegada, assim, o pessoal realmente se importava mais, sabia mais. Sei lá, era diferente. E o porquê que eu tô falando isso, tá? Porque às vezes você tá aí, né? Você já tá trabalhando como QA, já tem uns 2, 3 anos, você já sabe inglês, só que você tem medo de tentar fazer uma vaga remota porque, nossa, os gringos sabem muito mais que os brasileiros. Se tá difícil achar no Brasil, nossa, deve estar mais difícil ainda achar nos Estados Unidos ou na Europa. Cara, boas informações. O nível técnico nosso da área de qualidade, tá? E na área de desenvolvimento no geral, é muito alto perto dos gringos, cara. Eu já trabalhei com um desenvolvedor assim pleno, desenvolvedor até mesmo sênior, né, que dão um banho nos sêniors daqui. Então, assim, pelo menos essa é a minha experiência. Eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar enganado. Mas, gente, não precisam ter medo. O que vocês sabem de tecnologia no geral, né, se você já está trabalhando na área, é muito provável que você consiga bater de frente com os gringos. E é por isso que o Brasil é tão forte, inclusive lá fora, tá bom? Porque a nossa moeda é mais fraca, então isso ajuda com que algumas empresas queiram vir oferecendo valores para trabalhar na área. Gente, eu adoro trabalhar remotamente, e trabalhar remotamente para uma empresa americana é uma experiência diferente da experiência brasileira, pelo menos as que eu tive, mas, sei lá, ganhar em dólar é sempre sensacional. Então, eu quero colocar isso na cabeça de vocês. Não sejam o vira-lata, tá? Que o brasileiro sempre gosta de ser o vira-lata, de achar que tudo no Brasil é ruim. Não, eu acredito que as pessoas da área de tecnologia do Brasil são muito boas. Leandro falou, já trabalhou com indianos? Ouvi dizer que são bons também. Leandro, é assim, já trabalhei com bastante indiano, eu trabalho com indianos, eu trabalho inclusive até mesmo com outras nacionalidades. É assim, os indianos são bons sim, eu não acho que eles são ruins. Eu acho só que tem, por exemplo, aqui pelo menos no Canadá, tem muitas pessoas que vêm da Índia, né? Muita gente. Então, você acaba trombando com bastante gente da Índia, e eu acho eles bons. Tipo, eu não acho eles incríveis, eu acho eles bons, eu acho eles são uma coisa que é muito legal, assim, pelo menos que eu tive essa experiência, eles são muito confiáveis. Se eles falam que vão fazer, eles fazem e eles te entregam do jeito que eles conseguiram te entregar. Então, assim, eles são confiáveis em relação, eu acho, pelo menos de todos que eu trabalhei, tá bom? Então, eu tenho uma visão muito boa deles. Mas, sinceramente, eu acho que, putz, não sei, eu não... eu acho que eu acho que o pessoal do Brasil é realmente muito bom. Realmente muito bom. Povo esforçado. É um povo esforçado, e é assim como os brasileiros, né? A Índia tem muitas semelhanças com o Brasil em relação à posição no mundo. Obviamente, a Índia é muito mais numerosa do que o Brasil, mas não é um problema. O Kevin falou aqui. Nas vagas do exterior, mais pedido teste de automação live coding ou fazerem entregar dado tal prazo. Tá, então a pergunta é mais normal você ter live coding nessas vagas? Ou é mais normal eles pedirem teste para entregar depois, né? Um teste prático, teste técnico. É mais normal o teste técnico. No Brasil, o live coding eu fiz pouquíssimas vezes, pouquíssimas. Sei lá, de 100 entrevistas que eu fiz, se 3 foram live coding, no total, contando com as americanas e com as brasileiras, teve 2 ou 3 em 100 entrevistas, vai. Essa vai ser mais ou menos o número. Pode ser que você falou assim, foi fazer minha primeira entrevista e já tinha live coding. Pode acontecer, às vezes você dá azar. Pra quem não sabe o que é live coding, é quando as empresas, você faz uma entrevista e a pessoa pede pra você codar um negócio na frente dela, tipo, desenvolver algum método, alguma coisa, um algoritmo pra resolver um problema. Eu detesto esse tipo de abordagem, mas tem empresa que curte, tá? Mas é isso. Mas não é muito, não. A maioria normalmente é teste técnico que você entrega depois, tá? A grande maioria. Mas pode acontecer que o live coding aconteça. Inclusive, essa é uma história que eu já contei aqui também. Teve uma vez que eu fiz o live coding,
E eu nunca tinha feito, eu não sabia que ia ter live coding naquela entrevista, os caras me pegaram de surpresa, eles só falaram que ia ser uma entrevista com os desenvolvedores, com os outros QAs, e me botou no live coding e eu tinha que codar na frente de 2 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E foi minha primeira entrevista, inclusive americana, né, pra uma vaga dos Estados Unidos. Nossa, eu fui muito mal, fui muito mal. Só que aí depois disso eu criei e falei assim, eu nunca mais vou passar mal nessas entrevistas. Eu comecei a estudar algoritmo, né, justamente para passar nesse tipo de entrevista, porque na minha opinião ela não testa grandes coisas, tá? Na minha opinião, o teste é bem raso e, sei lá, e principalmente para a área de QA, tá? São coisas que a gente acaba não utilizando muito assim no nosso dia a dia. Óbvio, você, como um QA Sênior, né? Caso você seja um QA Sênior, é interessante que você consiga resolver um live coding, tá? Você é um QA Sênior, você tem que saber codar, tá bom? Agora, você é Júnior, aí eu acho muita besteira colocar um live coding, muita, muita. O Leandro falou aqui, live coding vai contra o processo criativo, na minha opinião. Eu acho que, assim, sinceramente, o live coding, ele é uma forma de ver se você sabe resolver o algoritmo, sabe? E assim, eu acho que as empresas gringas são bem mais focadas em live coding do que as empresas brasileiras, mas mesmo assim não são todas. Então, sei lá, eu já fiz umas... Aqui pro Canadá e pros Estados Unidos, eu devo ter quase umas 10, 11 entrevistas. Na época que eu morei aqui, né? Então, só pras entrevistas que eu fiz para trabalhar pra cá, pro Canadá, especificamente. E depois disso pros Estados Unidos. Eu acho que contando tudo, eu devo ter umas 15, pelo menos umas 15 ou 20 entrevistas que eu fiz aí, que é só pra empresa gringa, no geral. E dessas todas, só uma me pediu live coding, né? É isso aí. E 2 no Brasil. E eu fiz muito mais entrevista no Brasil. No Brasil eu cheguei a fazer centena. Então, não é muito pedido, principalmente pra QA, tá? E pra Júnior muito menos. Não deveria ser pedido pra Júnior, inclusive. Eu acho um absurdo. Não faz sentido. Não é esse o foco. O Júnior não tá entrando aqui pra ser um cara que trabalha com algoritmo, que trabalha com desenvolvimento focado. Ele tem que saber fazer automação, mas ele tem que entender. E às vezes os algoritmos que eles pedem são coisas que você acaba não usando no dia a dia. E você esquece mesmo. Se você não tá preparado, você esquece. Mas, se você quiser mesmo, né, passar em todas as entrevistas que você tá fazendo, estudar pro live coding faz parte, né? Inclusive, inclusive pensando mais em empresas remotas, né? Porque aí, às vezes, esse filtro é um filtro mais difícil para outras pessoas, então significa que você pode se dar bem se você estudar para esse tipo de filtro, que é o live coding. O Kevin falou aqui. Pergunto, porque já participei pedindo para entregar depois de uma semana alguns cenários, mas eu tava lado a lado do entrevistador. Como assim? Mas você podia entregar depois, né, Kevin? Então, tipo, ele te deu esse assignment, né, esse teste. Esse teste prático, né, teste técnico. Eu imagino que seja isso, né? Mas bem, então, não se preocupem tanto com live coding, tá bom? Principalmente se vocês são júnior ou ainda estão começando na área. Se preocupem mais quando vocês estiverem no nível, sei lá, você já começou com júnior, já entendeu sobre automação, agora aprende um pouco mais sobre algoritmo. É legal, tem várias ferramentas legais para você estudar, inclusive tem uma que eu adoro, que é o CodeSignal. Ele chamava antigamente Code Fights, né, briga de código. E ele tem vários testes lá, tem um arcade lá que você consegue ir por nível, então você vai... E você também tem as respostas e como resolver cada coisa. É bem legal. E foi por lá que eu estudei. Então, quando eu bombei nessa entrevista por causa do live coding, eu comecei a estudar que nem louco isso, e foi ótimo. E eu nem precisei ficar estudando assim, semanas. Não, eu peguei uma semana para estudar, entendi, peguei mais uma para estudar de novo, entendi também como que fazia, como que resolvia esses algoritmos, essas coisas específicas que eles pediam, e pronto. Depois eu nunca mais tive problema. Eu participei de entrevista junto com minha head para contratarmos um aqui focado em automação. Foi isso. Ah, tá. Um QA focado. Entendi. Pedindo para entregar. Não, assim, teste técnico é bem comum, tá? Teste técnico é bem comum ser solicitado. Inclusive, 99% dos casos de que você vai fazer uma entrevista, se não for para QA manual, ou até mesmo para QA manual, vai ter algum teste que não vai ser necessariamente relacionado à automação, não vai ser necessariamente voltados para automação, porém pode ser que eles peçam para você criar casos de teste para um tipo de cenário, ou para você falar sobre processos ou metodologias de teste, caso você trabalhe só como teste manual, né? Mas, na minha opinião, se você já é um QA manual, aprende a codar, aprende a automação, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer toda a diferença na sua carreira, eu te garanto.